Testando. E aí, pessoal, todo mundo conseguindo me ver, consegue me ouvir? O som tá legal? Como está aí? Já estamos vendo que tem umas pessoas acompanhando. Tá funcionando beleza? Como todo mundo consegue ouvir bem o som? O pessoal fala que a imagem está um pouco embaçada, barulho no fundo. Deixa eu arrumar aqui umas coisinhas. Então, deixa eu arrumar umas coisas. Assim, acho que já vamos resolver o som do fundo. O som deu uma melhorada. Tem gente falando que o som tá meio baixo. Deixa eu ver se eu consigo arrumar isso ainda. Será que se eu colocar o fone aqui ajuda? Vamos ver. Vou colocar aqui um fone de ouvido, que assim tem o microfone, acho que deve dar uma melhorada no som. Diga o que vocês acham. O som está melhor? Muda alguma coisa? Está igual? Já vemos aqui, tem umas pessoas nos acompanhando. O que vocês acham, gente? O som tá bom assim? Precisa... Tá dando pra escutar legal? Se não, qualquer coisa eu posso mudar pelo... Tá igual o som? Posso mudar então pelo celular, qualquer coisa. Tem gente que tá falando que o som tá bom aqui. Bom, vamos assim, qualquer coisa posso falar um pouco mais alto também. Bom, tô aqui, vamos esperar mais alguns minutos até as 8 horas para iniciarmos a palestra dessa noite. Agradeço todo mundo aqui pela presença. Bom,
então nós estamos aqui, temos já participado de algumas dessas palestras ao vivo. Normalmente temos sido convidados, e a gente fala. Nós temos já sido convidados para algumas participações no Sintonia de Esperança, no Home Office Espírita. E normalmente temos ali um suporte, estamos aqui agora tentando, nós que arrumando aqui a live. Fica então o convite também para nos outros dias, tem o Sintonia de Esperança todo dia às 8 da noite. O pessoal ali, uma equipe muito boa, sempre fazendo a divulgação de mensagem do Evangelho. E temos também o Home Office Espírita, às 9 horas da noite, também pela Rede Amigo Espírita, o Rede Amigo Espírita TV, com o pessoal de uma turma mais jovem, que está sempre participando também, que convidaram. E é uma coisa interessante, porque nós aproveitamos aí nesse momento em que estamos todos em casa para fazer um pouco essa divulgação da mensagem do Evangelho. Cada um na sua própria casa tem como acessar essa mensagem, algo que consola os nossos corações, que consegue nos auxiliar a ter mais calma, mais tranquilidade no dia a dia. É uma iniciativa muito bonita, acredito, tanto desse pessoal como das casas espíritas, de estarem fazendo essa divulgação online, porque assim conseguimos buscar, mesmo nessas circunstâncias, nos conectar ao Evangelho, nos conectar a Jesus. Uma passagem bonita que me recordo do Evangelho de João, quando Jesus está falando com a mulher samaritana, e que a mulher samaritana compreende então que ele é o Messias e pergunta: judeus então estão corretos em Jerusalém que se deve adorar a Deus? Jesus fala: hoje adoram a Deus no templo de Jerusalém, mas chegará um dia em que Deus será adorado em espírito e em verdade, em todos os lugares, no coração. E é mais ou menos a situação que estamos vendo hoje, né? Deus adorado não em templos de pedra, mas nos templos do coração. Cada um na sua própria casa, nos próprios lares, podendo se conectar através da internet, se conectar com uma mensagem otimista, lembrando sempre que Deus está no controle, que Jesus não nos abandonou, Ele não nos deixou órfãos. Por isso que consideramos como uma iniciativa muito bonita, tanto das casas como dos vários grupos, de estarem fazendo essas transmissões de palestras online. Vamos dar aqui apenas mais uns 5 minutinhos para começarmos. Podemos fazer então primeiro uma prece inicial. Depois entraremos com o tema Rumo ao Deserto. Opa, eu tô vendo aqui algumas pessoas aí entrando, alguns conhecidos. Mandar um abraço aí. Eu sei que meu pai e minha mãe estão assistindo, agora eu acabei de ver aqui meus tios entrando. Um abraço aí pra vocês. Apenas mais alguns minutinhos e já iremos iniciar com a prece de abertura. Então, acredito que vamos iniciar. Antes de tudo, gostaria de agradecer imensamente ao convite da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, pela oportunidade de estarmos aqui falando.
Agradeço ao Leonardo pelo convite, pela oportunidade. Jesus nos abençoe a cada um de nós hoje e sempre. E para iniciarmos então a palestra dessa noite, pedimos a todos, aí mesmo onde estiverem nas suas casas, ficar numa posição confortável, fechar os olhos, levantar nosso pensamento até nosso amado Mestre Jesus, até Deus, nosso Pai de amor e bondade. Pedirmos a equipe espiritual que nos ampare, nos proteja onde estivermos. Jesus, com seu amor magnânimo, possa trazer a cada um de nossos corações a paz e a harmonia, a força necessária para esses momentos. Que Deus nos dê a serenidade e a força para que passamos por essas circunstâncias com tranquilidade, com confiança, com fé e resignação, pedindo sempre para que onde estivermos possamos ser instrumentos do Senhor para amparar nosso semelhante e levar para frente a mensagem do Evangelho. Senhor Jesus, fazemos então a prece que nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, como no céu também sobre a terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cair nas tentações, mas livra-nos de todo mal, principalmente daquele que habita em nosso interior. Então, aproveitamos agora para desejar uma boa noite a todos, agradecendo a presença de cada um que estiver aqui nos ouvindo. Vamos começar o tema dessa noite. O tema da palestra, como dissemos, é Rumo ao Deserto, uma referência ao primeiro capítulo da segunda parte do livro Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, em que nesse livro, que sem dúvida nos trouxe muitos ensinamentos, grandes aprendizados, e que selecionamos agora um capítulo que nos chama a atenção justamente, em que Saulo de Tarso tinha acabado de encontrar com Jesus nas portas de Damasco, recebe a revelação de que Jesus é realmente o Messias escolhido, profetizado pelos profetas. E entrando então na cidade, estando cego, ali permanece durante 3 dias, até que Ananias, então, o mesmo cristão que ele havia ido perseguir, é enviado por Jesus para restituir-lhe a vista. Saulo, então, voltando a enxergar, recebe de Ananias alguns escritos, porque perguntando a respeito onde ele podia estudar as passagens do Evangelho, ele, Saulo de Tarso, que era um doutor da lei, que estudava as passagens da Torá, era um exegético do Antigo Testamento, queria então adentrar nas palavras do Cristo. Ananias então lhe revela que todas essas palavras que ali haviam nas anotações de Levi, como anteriormente era chamado o Evangelho de Mateus, todas essas passagens Ananias tinha de cor, de cabeça. Mas, enquanto a pergaminhos escritos, possuía pequenas cópias de algumas passagens, que ele com muito carinho entrega a Saulo. Saulo então passa a noite estudando esses textos, e no dia seguinte vai fazer a sua primeira pregação em Damasco. E não é bem recebido, causa-se uma polêmica quando ele revela que Jesus seria o Messias. Então ele sai de Damasco e, cruzando um deserto, vai até uma região, se não me engano, chamada de Palmilha, onde encontra seu antigo professor da cultura judaica, Gamaliel.
Gamaliel, então, já nos seus últimos dias de vida, que também havia se convertido ao cristianismo, estava ali em uma de suas cabanas, onde Saulo o encontra. E conversando com Gamaliel, Gamaliel lhe revela que nesse tempo que esteve ali, já que tinha conseguido fazer cópia de 3 passagens, cópias inteiras de 3 evangelhos. Pegou o evangelho que ele tinha, copiou, conseguiu ter 3 cópias em mãos. E Saulo pergunta se Gamaliel podia, então, passar para ele uma de suas cópias. O que Gamaliel, em vez de passar umas cópias escritas por ele, passa uma cópia escrita diretamente pelas mãos de Simão Pedro. Saulo, então, muito contente, recebe este presente de seu antigo professor. Então ele volta em direção ao deserto, onde ficaria por 3 anos no oásis de Dan, junto com Áquila e Priscila, ou Áquila e Prisca, de acordo com algumas traduções, em que nesses 3 anos passa estudando o Evangelho, buscando compreender o sentido profundo dessas mensagens, buscando realmente tirar do espírito da letra e aplicar dentro de seu coração. Terminado esses 3 anos de deserto, ele volta então para Damasco, onde vem novamente pregar, agora mais conhecedor das passagens do Evangelho, e as autoridades judaicas que ali estavam resolvem o prender. Ele consegue escapar de Damasco, escondido dentro de um cesto, no que então ele volta para Jerusalém, onde ali busca, bate na porta da Casa do Caminho, onde a partir daí então vai começar toda a sua missão como apóstolo dos gentios. É profundo quando analisamos essa jornada de Paulo, que num primeiro momento, tendo acabado de se converter à mensagem do Evangelho, ele primeiro resolve ir até o deserto, onde lá iria realmente aprender a encontrar a essência divina em seu interior, a encontrar a essência divina das palavras do Evangelho. O deserto é um símbolo muito constante nas passagens, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E o deserto sempre traz esse simbolismo profundo da conexão com Deus. Temos uma passagem muito profunda do Antigo Testamento, no livro de Oséias, capítulo 2, versículo 14, em que vai dizer: Eis então que irei atraí-la ao deserto, e lá, a sós, lhe falarei ao seu coração. A ideia de que, estando no deserto, sozinhos, nós com Deus, sem nenhuma distração exterior à nossa volta, temos a oportunidade de olharmos para dentro de nós mesmos e procurarmos a centelha divina que brota no nosso interior. O deserto, então, traz esse simbolismo do reencontro consigo mesmo e com Deus. E o seu símbolo, tão marcante, surge desde lá da Torá, das passagens do Antigo Testamento, especificamente em Êxodo, quando vamos falar a respeito de Moisés, em que Moisés, enquanto ainda vivia entre os egípcios, quando ele descobre a sua origem judaica, ou no caso a sua origem hebraica, ele foge do Egito, cruza um deserto, onde irá encontrar, onde irá se estabelecer, formar uma família no primeiro momento. Lá ele irá encontrar a famosa sarça ardente, no qual lhe é revelado sua missão de libertar o seu povo. Volta então em direção ao Egito, onde, libertando o povo de Israel, inicia-se um retorno em direção a Canaã, a terra prometida. E nesse retorno, o povo hebreu vai caminhar durante 40 anos no deserto. E é muito profundo essa passagem, até um tanto curiosa, porque até uma situação engraçada que muitas vezes já comentamos até com alguns amigos de mocidade, e até em época de escola, uma vez surgiu esse questionamento, em que algumas pessoas colocaram no Google Mapa o trajeto do Egito
até Jerusalém, até a terra prometida, lá em Israel. E, para nosso espanto, o tempo de viagem caminhando a pé seria de 3 dias. Alguns outros ali vem algum outro trajeto maior, que demoraria às vezes uns 3 meses, mas no trajeto hoje em dia, caminhando, demoraria uns 3 dias. E é interessante isso que, como então que Moisés e todo aquele povo demora 40 anos para cruzar esse deserto. Muita gente uma vez fez a zoação, falando que Moisés era um péssimo guia. Mas na verdade isso é porque falta um conhecimento, muitas vezes, de algumas passagens do Antigo Testamento, em que vai mostrar justamente que por causa da falta de comprometimento do povo com Deus, é-lhes dado, no vocabulário bíblico próprio do Antigo Testamento, é-lhes dado uma punição em que nenhum daqueles que estariam ali vivos naquele momento chegariam à terra prometida, apenas os seus filhos. Então Moisés fica rodando durante 40 anos no deserto, até que toda aquela geração morresse e uma nova geração nascesse. Então, quando uma nova geração surge, ele vai entrar na terra prometida e ele mesmo, Moisés, morre antes de cruzar o Rio Jordão. Então nós temos desde aí já um simbolismo de uma renovação, em que uma antiga geração começou essa trajetória e uma nova geração é que completará. Não por outro motivo, é muito profundo, que Josué é quem vai terminar essa travessia com o povo hebraico, com o povo hebreu, vai fazer até o final da travessia do Rio Jordão. E Josué, em hebraico, é Yehoshua, o mesmo nome que traduzido diretamente para o português ficaria como Jesus. Então, é uma ideia que Moisés levou até um ponto essa jornada, mas é Yeshua, Jesus, quem completa. Quando analisamos depois, em outros momentos, as passagens do deserto, encontramos inúmeros profetas fazendo uma travessia semelhante. Elias passa 40 dias no deserto sendo alimentado por corvos. Futuramente, como João Batista, encontramos a voz que clama no deserto, porque João Batista fazia suas pregações justamente no deserto às margens do Rio Jordão. Quando chegamos então na passagem de Jesus, encontramos uma passagem muito profunda, conhecida como as 3 tentações de Jesus, em que nos diz o texto que Jesus então fica durante 40 dias no deserto, em jejum, quando então ele passa por um teste, uma tentação. Do texto é dito que um espírito se aproximaria dele, então começaria a tentar, dizendo: se és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Interessante porque quando a gente vai avaliar essa passagem da tentação, nós, à luz da doutrina espírita, nós não vamos colocar como sendo uma passagem ao pé da letra, como se aquilo tudo ocorresse literalmente daquela forma. Encontramos no livro da Gênesis uma comunicação de João Evangelista explicando a respeito dessa passagem, que Jesus em nenhum momento foi arrebatado, mas sim que essa é uma parábola, como tantas outras que nós ainda hoje temos a mania de levar ao pé da letra e não buscar tirar o espírito da letra, de buscar ver as coisas do seu sentido mais profundo. Então, buscando compreender o sentido dessa passagem, o ensinamento que Jesus quis passar, analisamos que ao longo da sua estadia no deserto, dos seus 40 dias, que faz referência aos 40 anos do povo hebreu, Jesus passa por 3 tentações. E o povo de Israel também passou por 3 tentações. Enquanto o povo caiu nas 3, Jesus mostra como passar da forma correta em cada uma delas. Porque a primeira tentação que Jesus passa, o Espírito, ou ali, como diz o texto, o diabo, que é no seu simbolismo, vai chegar para Jesus e dizer: se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E se a gente for pensar que, de acordo com o texto, diz que Jesus estaria jejuando durante 40 dias. Normal que o texto inclusive diz que Jesus passando por esse tempo tendo fome, o Espírito se aproxima e diz isso. É interessante que a gente vê justamente a questão da necessidade material, é o primeiro ponto a ser estabelecido.
no que Jesus então, citando um texto de Deuteronômio, especificamente no capítulo 8, versículo 3, vai dizer: não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É muito profundo porque a gente vai ver que as 3 respostas que Jesus dá são citações de Deuteronômio, são citações de uma passagem lá do Antigo Testamento da época de Moisés. Então Jesus diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E como isso se remete às tentações que o povo hebreu passou? Num determinado momento, tendo acabado de sair do Egito, o povo começa a passar fome e vira para Moisés e diz: você nos trouxe aqui apenas para morrer? Por que nos tirou do Egito? Lá pelo menos nós tínhamos pão e comida abundante. Um conceito muito interessante que mostra justamente uma indignação, uma revolta, em que você prefere muitas vezes uma situação de escravidão ou de limitação espiritual, desde que você tenha um conforto que satisfaça a sua necessidade material. Enquanto aqui justamente esse convite dessa migração, desse êxodo espiritual das nossas vidas, é justamente um convite de uma reflexão das dificuldades, mas que vão trazer um crescimento espiritual. A segunda tentação que Jesus passa, o Espírito leva Jesus ao alto do templo e fala: se és filho de Deus, pula, porque está escrito que os anjos te salvarão e não deixarão cair em pedra alguma. Ou seja, se é realmente filho de Deus, o enviado para a grande missão, pula do templo, os anjos irão te proteger, irão te salvar, porque afinal não poderiam deixar que algo acontecesse a você, não é mesmo? Mas então Jesus, citando outra passagem do Antigo Testamento, de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, vai dizer: não tentarás o Senhor teu Deus. A passagem que isso se refere é de um outro momento, logo após o povo manifestando fome, querendo voltar para a situação anterior que estava. Agora, passa um tempo, o povo fica com sede e diz a Moisés: nos trouxeste aqui apenas para morrer? Dá-nos água de beber. Não mais pensando em voltar para o Egito onde tinha conforto, mas ordenando a Deus: dá-nos água de beber. Uma postura que esquece a própria humildade, a própria pobreza espiritual e começa a ordenar a Deus o que Deus deve fazer. Uma postura de não aceitar as dificuldades que a vida nos impõe e buscarmos nós mesmos impor o que deve ser feito. Não mais não seja feita a vossa vontade, mas uma postura de que Senhor, cumpra a minha vontade. E a terceira tentação que Jesus passa é quando, estando ali no momento mais à frente, ele é apresentado no alto de uma colina. O diabo então teria dito para ele: está vendo todos esses reinos que nos cercam? Adora-me e tudo isto será teu. E Jesus então lhe responde com outra passagem de Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 20: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto, e somente a Ele servirás. Uma passagem que se refere justamente a outra tentação do povo hebreu, especificamente a do bezerro de ouro, em que Moisés, subindo ao Monte Sinai para pegar as tábuas dos 10 mandamentos, o povo, enquanto esperava, se cansa de servir esse Deus e logo constrói uma nova divindade a si mesmo, o bezerro de ouro. Um culto justamente a uma parte material, a questão da riqueza, o bezerro, símbolo ali da fartura, da parte da comida. Então, é interessante porque quando a gente analisa essa parte do deserto, nós temos que o povo cai nas 3 tentações. E Jesus vai nos ensinar como reagir a cada uma delas. Porque quando puxamos para as circunstâncias da nossa vida, nós vamos ver que muitas vezes nós somos defrontados por essas mesmas tentações. A tentação da necessidade material, a tentação
de querermos que as coisas sejam feitas da nossa forma. E a tentação de em vez de servirmos a Deus, buscarmos servir a nós mesmos, ou ainda servirmos às posses, aos bens, à riqueza. E dessa parte de um politeísmo que muitas vezes temos, como a Luiz Elias muitas vezes diz no Estudo Miudinho, o culto ao iPhone, o culto a Black Friday, um culto muitas vezes material com que nós temos. E é interessante que quando a gente analisa então essas circunstâncias, a gente vê que nós temos nos comportado muitas vezes até hoje como o povo hebreu. Ainda não temos compreendido que os ensinamentos de Jesus é para serem seguidos. Cada passagem, cada ato de Jesus é um ensinamento a calar fundo em nossos corações. Mas que para que possamos realmente compreender esse sentido profundo, muitas vezes é necessário cruzarmos os nossos próprios desertos. E aí é o ponto delicado que gostaria de trazer aqui essa noite. Porque, primeiro, quis fazer essa citação dessas inúmeras passagens, mostrando o quanto que o deserto é um símbolo constante nas Escrituras. Mas quando puxamos para os dias de hoje, nós nos vemos impossibilitados de buscar também um deserto, de passar por essa provação, digamos assim, dessa escassez e de buscarmos encontrar Deus no meio disso tudo. Mas é curioso que justamente na condição que estamos passando a respeito dessa pandemia, com esse isolamento social, nós temos uma oportunidade única. Uma oportunidade única mesmo. Porque esse isolamento social é o nosso novo deserto, em que estamos muitas vezes sozinhos ou, em alguns casos, com nossos familiares, com a oportunidade de refletir esses ensinamentos, de refletir a nós mesmos, de olharmos para o fundo dos nossos corações e vermos como temos nos comportado na nossa vida. De olharmos para o nosso íntimo e pensarmos como tenho levado minha vida até esse momento. Porque o deserto é realmente uma coisa de dificuldade, de aspereza, uma situação realmente que não é agradável de se experimentar. Mas o crescimento moral que isso traz para os nossos corações é muito grande. Numa oportunidade de sairmos daquela condição que muitas vezes ficamos sempre olhando a questão do trabalho, o serviço, o estudo, a parte econômica, e olharmos para nós mesmos. Um convite para a reforma íntima. Uma oportunidade de, sem essas tantas distrações, buscarmos a própria melhoria. Buscarmos encontrar Deus dentro de nós mesmos. E é um convite muito complicado isso. Porque Kant, um filósofo iluminista, Immanuel Kant, diz que o autoconhecimento é o dever de todo cidadão, mas que também é um mergulhar no inferno. Porque nesse processo em que olhamos para nós mesmos, nos defrontamos com muitas coisas que muitas vezes não gostamos. Estamos aqui sozinhos, numa condição de não podermos fazer coisas que gostamos, não podermos muitas vezes sairmos da nossa casa, mas nisso aqui nós temos um convite da verdadeira renovação. Assim como lá na passagem do Antigo Testamento, o povo que saiu de Israel, o povo que saiu do Egito em direção a Israel, não foram os mesmos homens que saíram e que chegaram, e sim a geração seguinte. Da mesma forma, quando passarmos por isso tudo, não seremos mais as mesmas pessoas, estaremos transformados. De alguma forma que seja, algo será modificado em nós. Nem que seja uma pequena semente a ser plantada. Porque o grande convite desses momentos de regeneração é esse. Não é uma coisa assim que vai mudar completamente, que vai acabar com tudo, não. Mas é a renovação de cada indivíduo. É o convite de olhar para dentro de nós mesmos
E aqui é uma situação interessante, porque nós também temos as nossas tentações de sairmos desse deserto, muitas vezes, que, admito, no primeiro momento disso aqui, eu fiquei preso muitas vezes. Vou dar um exemplo pessoal que é o mais próximo que eu posso citar. E que, no primeiro momento, por exemplo, eu fiquei muito num videogame, na TV, no celular, algo que você tenta distrair da cabeça para não olhar para si mesmo. Mas, quando passa o tempo, o convite chama fundo. De tal forma que essas ilusões, esses prazeres passageiros, perdem o gosto. E o convite para olhar para dentro de si mesmo fala mais forte. O convite para trabalhar na seara do bem, na seara do Evangelho. De fazermos a nossa parte, seja através da divulgação da mensagem do Evangelho nas redes sociais, seja através das reuniões online, seja mesmo através de uma prece, de preces coletivas, mas todos nós estamos no convite de buscarmos nos melhorar, de olhar para dentro de nós mesmos e fazermos algo a respeito disso. Fazermos algo para nos melhorarmos e melhorarmos as condições de quem está à nossa volta. De não deixar, nesse momento, a tristeza falar fundo em nossos corações, mas que divulguemos a mensagem do Evangelho. Como diria Francisco de Assis, pregai o Evangelho o tempo todo e, se necessário, use as palavras. Esse é o deserto que estamos passando. Essa é a dificuldade, justamente as asperezas que iremos encontrar. Mas, como eu estava hoje conversando com um amigo, o amigo Lucas, lá de Manaus, em que pedi para ele uma ajuda para encontrar algumas passagens interessantes para citar, ele comentou de uma palestra do Rossandro Klinge, que diz que Deus não vai com a gente em direção ao deserto. Deus não vai com a gente para o deserto. Deus já está no deserto nos esperando. Deus já está lá, esperando que nós entremos para conversar com Ele. É o que vai dizer então, como já mencionamos, naquela passagem de Oséias, no capítulo 2, versículo 14. Eis que irei atraí-lo ao deserto, e lá, a sós, falarei ao seu coração. Esse é o grande convite. É a grande mensagem que essas dificuldades atuais nos chamam, de refletirmos dentro de nós mesmos, de buscarmos a essência divina dentro de nossos corações, para que nos momentos difíceis, quando muitas vezes aqui em família nós temos a situação, às vezes um está melhor, o outro está pior, um dá força para o outro, um auxilia o semelhante. Às vezes eu não estou legal, meus pais me auxiliam, às vezes são eles não estão legal, eu posso dar força para eles. Da mesma forma que Paulo, quando esteve no deserto, também não esteve necessariamente sozinho. Ele passou por 2 desertos. No primeiro, sim, sozinho, ele com Deus. No segundo, ele com Áquila e Prisca. Então a questão é que no deserto, ou quer nós estejamos sós ou estejamos com mais algumas pessoas, é nos dada a oportunidade de refletir, de nos modificar. Porque, embora a mudança de nome de Saulo para Paulo ocorra muito depois, podemos realmente dizer a respeito de suas atitudes que Saulo entrou no deserto, mas foi Paulo que saiu. É interessante, que eu estava lembrando do estudo da mocidade que estávamos fazendo, na mocidade do Obreiros do Bem, a mocidade Aprendizes do Evangelho, e no último estudo ali, que a gente estava falando, puxou para uma parte da filosofia, e comentando justamente, a gente estava falando sobre a parte dos filósofos antigos, e Parmênides, Heráclito de Éfeso, e lembramos dessa frase de Heráclito, que vai dizer que um homem não entra 2 vezes no mesmo rio, porque o rio não é mais o mesmo, e o homem não é mais o mesmo. O convite incessante da renovação moral, a renovação do indivíduo, a morte do homem velho e o nascimento do homem novo, mas isso dentro do coração de cada um de nós. Essa é a grande mensagem, essa é a grande oportunidade que temos aqui. Algo difícil, sem dúvida, áspero, como todo deserto é, mas os desertos foram feitos
para serem cruzados. E essa é a oportunidade que estamos tendo. Agora está na oportunidade de cada um de aceitar, de buscar, seguir os ensinamentos de Jesus, de como não cair em nenhuma dessas tentações que nos foram apresentadas, para cruzarmos esse deserto da forma adequada, ou seguirmos os mesmos erros que temos tido até então. Jesus estará sempre nos esperando, com a mão, com os braços estendidos, sempre pronto para nos receber, filhos pródigos que somos, em retorno à casa de nosso Pai. Muito obrigado, agradeço a todo mundo que está acompanhando até aqui. Vamos então fazer a prece de encerramento, pedindo a Jesus que nos abençoe nesse momento, pedindo ao Senhor que nos ilumine, nos ampare, que a sua luz se derrame sobre cada um de nós, que nos dê as forças necessárias para levantarmos nossos braços, nossas pernas, continuarmos a caminhar, continuarmos nessa grande jornada, e que ao chegarmos do outro lado, nos encontramos mais fortes do que quando iniciamos. Que quando todas essas dores estiverem passadas, saiamos fortalecidos e renovados. Senhor Jesus, estende o seu amor no coração de cada um de nós, para que a tua palavra amiga nunca suma aos nossos corações. Que sempre, no mais profundo deserto, possamos sempre escutá-la dizendo: vinde a mim, todos vós que sofreis. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livra-nos de todo mal, principalmente daquele que habita em nosso interior. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Que o Evangelho vivo e mais vivo em nossos corações, hoje e sempre.